Você está participando agora da Terça-feira Teresiana com a série Santa Teresinha, Centenário de Canonização. Irmãos e irmãs, já vamos nos aproximando do Natal. Isso nos faz lembrar as palavras de Santa Teresinha, como se pode temer um Deus que se faz tão pequeno, que se abaixa ao ponto de tomar nossa condição frágil e humilde na Gruta de Belém. Isso está escrito neste livro, A História de uma Alma. Este é o livro fundamental para todo mundo que quer conhecer Santa Teresinha, apresentada por ela própria. Não existe outro livro mais importante sobre Santa Teresinha do que este, História de uma Alma. História de uma Alma, como já tive a ocasião de comentar, é a reunião de 3 manuscritos, chamado A, B e C. O primeiro A, dedicado a Madre Gonzaga, o manuscrito B, dedicado à Irmã Maria do Sagrado Coração, e o C, dedicado a Madre Inês. Pois bem, essa coletânea, depois que ela morreu, em 1898, um ano depois de morta, foi reunida como uma espécie de necrologia, de notícias póstumas da falecida. Foi assim porque o Carmelo não ia fazer propaganda da vida de ninguém. E nem Santa Teresinha escreveu isto para ser publicado. Escreveu por obediência às suas prioras, para contar sua infância, sua experiência espiritual de um retiro e completar a sua experiência espiritual dentro do Carmelo. Então, manuscrito A, B e C, reunidos neste volume, História de uma Alma. Ela foi dado assim, esse título, e com ele a história avançou nesses 100 e tantos anos. Esta edição das Paulinas é uma edição privilegiada das edições paulinas, chamada edição do Centenário. Por quê? Porque ela traz o escrito tal qual Santa Teresinha escreveu, sem as revisões que a Madre fez, mas com as próprias palavras dela, sem tirar nem botar. Portanto, vale a pena você, depois desses episódios, ler este livro calmamente. Você vai conhecer aquela que você aprendeu a admirar. Aqui nós temos um outro livro, chama-se Obras Completas. Por que Obras Completas? Aqui tem a História de uma Alma, aquele volume que eu lhe apresentei. Tem também as cartas de Santa Teresinha, são mais de 200 que nós temos resgatadas para a família, para as irmãs, para os seus irmãos espirituais e missionários, de modo que esse tesouro de 240 e tantas cartas está aqui. Também poesias que as irmãs pediam que ela escrevesse para as festas no Carmelo. E ainda as recreações que é costume no Carmelo fazer em dias festivos para divertir as irmãs e mudar um pouco o ritmo de vida de cada dia. Então, tudo isso está reunido nesse volume chamado Obras Completas. Esta edição das Obras Completas é publicada pela livraria Loyola, Edições Loyola. Um precioso livro também nós temos aqui chamado Dicionário de Santa Teresinha. É escrito por um brasileiro, um padre Pedro Teixeira Cavalcante, e ele escreveu esse livro. Até me dedicou esse livro. Eu não o conheci pessoalmente, mas através de um amigo, o padre Monsenhor Mendes, da Diocese de Caxias, que era muito amigo dele, ele dedicou esse livro a mim, no dia 20 de maio de 97. Aliás, no dia 30 de maio de 97. Pois bem, este livro é uma preciosidade, que tudo que você quiser saber, como um dicionário, a respeito de Santa Teresinha, família, Carmelo, etc., tudo está aqui, registrado com uma precisão incrível. Foi fruto de anos e anos de pesquisa,
e foi feito por um brasileiro, muito amante de Santa Teresinha. Recentemente, 2 anos atrás, 2023, foi republicado, porque estava esgotado há muito tempo, e foi feita uma revisão linguística, porque o livro é da década de 40, chamado Santa Teresa de Lisieux, Biografia de Santa Teresinha, escrita por Guy Gaucher. Guy Gaucher é um carmelita francês, da Ordem do Carmelo, ala masculina, que se apaixonou pela sua co-irmã, pesquisou tudo sobre ela, teve acesso no Carmelo de Lisieux às coisas mais íntimas, ligado com a família também, às coisas mais particulares da família, escreveu esta obra. Eu digo a vocês que eu li este ano, do centenário de canonização dela, eu li este volume e aprendi muito. Conheci muitas coisas que eu não conhecia, porque ele traz informações da família, cartas familiares, ele traz circunstâncias da vida familiar e carmelitana que Santa Teresinha não explica nas obras dela, porque ela não escreveu biografia dela, ela escreveu experiências espirituais. Então, quem deseja ter uma biografia alentada, forte, digna de toda a confiança, pode ler este livro. É também das edições Loyola, Santa Teresinha de Lisieux, Biografia. Eu me admirei muito, no ano 2019, 2020, desta obra chamada Santa Teresa de Lisieux, uma jovem doutora. Olhe tanto de como é volumoso. Ele tem mais de 800 páginas. Quando eu recebi esse livro, eu pensei que eu não iria lê-lo. Primeiro porque pensei que tinha muita coisa que já conhecia sobre ela, e depois porque o livro é muito grosso, 800 páginas. Mas era o tempo da pandemia e eu não tinha atividades fora, porque era proibido. Então, à noite, após a missa, o jantar, às vezes um breve momento de televisão, aí ia para o meu quarto e ia ler. Às vezes lia até 3 da madrugada. Foi quando eu li exatamente esse livro. Sabe quem escreveu? Um leigo do Rio de Janeiro chamado Pedro Pena. Esse homem é um engenheiro elétrico, casado, se apaixonou por Santa Teresinha, foi a Lisieux, fez pesquisas especiais e escreveu o que eu diria que isto aqui é uma enciclopédia teresiana. Uma enciclopédia teresiana. É para a gente ler, reler, consultar, porque está tudo aqui. E me admira que seja um leigo, um engenheiro, um homem casado, que realmente teve a coragem de entrar em tantos detalhes e escrever tanto sobre ela. Ele, de fato, complementa tanto o dicionário quanto a biografia. Eu, de vez em quando, recorro a esse livro porque vejo nele uma riqueza de informações maravilhosa. Por fim, agora, depois de um livro tão grosso, de 800 páginas, eu lhe apresento um de 36. É do nosso Papa Francisco. Ele escreveu É a Confiança. Botou em francês, que era a língua materna de Santa Teresinha, C'est la confiance. É uma exortação apostólica. O Papa Francisco era devoto de Santa Teresinha. Ele levava na sua bolsa, ele disse isso aqui no Rio de Janeiro, quando veio para o Encontro Mundial, Jornada Mundial da Juventude, perguntaram: o que o senhor leva na sua pasta? Ele sempre com a pasta na mão. Eu levo, como todo mundo leva, escova de dentes, sabonete, a Bíblia Sagrada, a Liturgia das Horas e o livro História de uma Alma. Para um jesuíta, todo mundo ficou muito admirado, mas é isso mesmo. Ele era um devoto de Santa Teresinha, sempre tinha uma flor de cor branca colocada no jarro diante da imagem dela. Tanto que hoje, em homenagem a isso, no túmulo dele, em Roma, na igreja de Santa Maria Maior, tem sempre uma rosa branca sobre o seu túmulo. Ele disse que aprendeu muito com ela e a ela recorria
em todas as necessidades da igreja e da sua vida pessoal. E deixou aqui um testemunho de como Santa Teresinha influenciou a sua vida pessoal, cristã e sacerdotal. Nós podemos encontrar tanto nas edições CNBB, como nas Paulinas, nas Paulos, etc. Por que eu fiz questão de lhes apresentar esses livros? Sobre Santa Teresinha, no mundo todo, há mais de 200 e tantas obras publicadas. E sempre mais. Eu mesmo me admiro o que ainda pode se descobrir desta jovem doutora, desta santa que viveu há 100 e tantos anos atrás e continua a fascinar o mundo. Esse ano mesmo, por causa do centenário, quantas coisas foram publicadas. No Brasil, redondamente, nós podemos dizer, nós temos umas 45 obras de Santa Teresinha. Muitas delas são tradução da língua francesa, especialmente, do italiano, do espanhol, mas também obras brasileiras. Poucas, mas também. Eu praticamente tenho todas. De modo que a gente pode beber dessa fonte, aprofundando uma dimensão, outra e outra, porque é uma fonte, pode-se dizer, inesgotável, visto que ela bebe na verdadeira fonte, bebe no Evangelho. E aí cada época, cada circunstância traz à luz uma nova mensagem. Você pode, visitando uma livraria católica, perguntar por livros sobre Santa Teresinha, vão lhe mostrar alguns desses e vários outros que, como disse, são especializados em temas particulares, como, por exemplo, a Pequena Via, o abandono, a questão das rosas, a oração em Santa Teresinha, os seus últimos dias, as suas últimas palavras antes de morrer, no sentido dos 2 meses e meio, e assim por diante. Mas vamos concluir nosso episódio invocando mais uma vez a sua intercessão. Pela intercessão de Santa Teresinha, que vos transmitiu, através da Pequena Via, a experiência do amor misericordioso, possais entrar no reino do céu, preparado para os pequeninos e humildes de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.